Eu quero nesta noite deixar aqui uma palavra de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Quero deixar aqui algo precioso de Deus para você. Deus falou muito comigo nesta manhã, através desta palavra, e eu estive meditando, e eu quero ministrar a você e a sua família agora. Por isso, abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no verso de número 17. Aleluia. Então, somente os versos 17 e 18. Abra sua Bíblia aí, você tem seu smartphone, abra também se for possível. E eu quero que você acompanhe comigo esta leitura bíblica. Abacuque 3, verso de número 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Hoje eu quero falar sobre esse texto e sobre o tema ainda que nada funcione, ainda que nada dê certo, ainda que nada funcione. Amém? Eu quero aqui refletir, meditar nisto que Deus colocou em meu coração. Amados, a palavra ainda, né, que o profeta começa com esta palavra. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vidas. Enfim, ele usa esta palavra várias vezes. Eu estava procurando, a palavra ainda é sinônimo de até agora, ou até este momento. É isto que significa a palavra ainda. Se nós substituirmos a palavra ainda por até este momento, ficaria assim o versículo: até este momento a figueira não floresceu, até este momento não tem fruto nas vides, e assim sucessivamente até o final do versículo, né? Ou até agora, né? Até este exato momento não estamos vendo, não estamos enxergando nada produzir, nada, florescer, nenhuma possibilidade de colheita, né? O profeta, ele olha para aquela situação e ele enxerga que o curso natural das coisas não estavam acontecendo. A figueira não estava produzindo, as oliveiras não estavam produzindo, a videira não estava produzindo, os animais do campo não estavam produzindo, né? Nada estava produzindo. Era um tempo de muita escassez, né? Então o profeta está dizendo que enquanto este curso natural não acontecer, o povo não deve permitir que isso abale a sua fé ou a sua confiança, nem mesmo o seu temperamento, né? Ou seja, as circunstâncias não podem mudar a situação, elas não mudam o curso das coisas. Este momento que Abacuque escreve esse texto, é o momento que Israel estava passando uma dificuldade muito grande, por causa da invasão babilônica, né? Então, eles haviam sido invadidos, havia um domínio, havia um governo sobre Israel, e ali havia uma opressão muito grande. É como hoje, né? Este vírus, esta pandemia tem invadido o Brasil, tem invadido a nação, e de certa forma o povo está sendo escravizado pelo poder letal deste vírus, né? Pelo domínio, desta doença. E então você olha para as situações e nada está produzindo, está praticamente tudo parado, né? Estamos entrando em uma recessão econômica, estamos entrando em uma escassez. Pessoas, famílias estão enfrentando já
grandes e profundas necessidades, sejam materiais, sejam financeiras, e as pessoas estão entrando, sabe, em um desespero, né, por conta da necessidade e da carência das coisas. E é notório isso, e é tão verdade o que nós estamos falando, que o povo, de um modo geral, não estão obedecendo às normas e os decretos, né? Nós estamos tendo aí um índice de isolamento a desejar daquilo que as autoridades gostariam que tivesse, porque o povo está saindo para trabalhar, o povo está se movimentando, porque olha para a sua geladeira, para a sua despensa, já não tem mais o que comer, já não tem mais o que beber, já não tem mais o dinheiro para pagar os aluguéis, para pagar as suas dívidas, as suas contas, os seus compromissos. Então o desespero aumenta. Lá em Israel também estava um cenário como esse, uma situação como essa. Babilônia invade Israel, toma tudo, tira tudo deles, e eles ficam sem nada. E eles olham para os campos não produzem. Olha para os animais não produzem. Olha, sabe, para toda a situação, e eles não enxergam nenhuma possibilidade humana daquele cenário mudar. Mas o profeta, ele olha para aquilo, mesmo não vendo uma possibilidade, ele libera uma palavra, porque ele era profeta. Amém? Quero nesta noite começar dizendo para você: você está vivendo, nós estamos vivendo uma situação muito parecida com essa de Israel. Mas eu quero dizer, você é profeta de Deus. Você tem uma palavra de Deus no seu coração. E você precisa liberar. E você precisa reagir. E você precisa declarar o poder da palavra de Deus sobre toda e qualquer circunstância. Vamos discorrer aqui um pouco sobre isso. Quando o profeta diz, olha, ainda que não haja, né, fruto, ainda que a figueira não floresça. Sabe, a figueira, ela era usada principalmente para fazer pastas de emprastros, para curar feridas, para curar chagas. Então a simbologia, né, e o significado da figueira é para que houvesse cura, saúde para as pessoas. Toda e qualquer possibilidade de cura para qualquer doença que você possa estar enfrentando, ainda que acabe. E eu quero deixar aqui parado aqui, ainda que não haja nenhuma possibilidade de cura. Segura aí. Segunda coisa, o profeta diz assim: ainda que não haja fruto na vide. A vide, né, a uva, ela era usada para fabricar o vinho. E o vinho é um simbolismo de alegria, né? Então, eu quero dizer para você que ainda que não tenha, durante essa situação, nenhum motivo para se alegrar, ainda que você não tenha nenhum motivo para se alegrar. Para aí, segura aí. Primeiro, o que eu disse? Ainda que não haja possibilidade de cura, segure. Segundo, ainda que você não tenha nenhum motivo para se alegrar, segure aí. Terceiro, ele diz assim: ainda que o produto da oliveira fale. Ora, a oliveira, ela era usada principalmente para extrair o azeite, né? E o azeite tem uma simbologia da unção de Deus na nossa vida. Então, terceiro lugar, ainda que a unção de Deus não esteja fluindo na sua vida, segura aí, vou repetir, ainda que a unção de Deus não esteja fluindo na sua vida. Tá pegando aí? Segura. Primeiro, o que eu disse? Ainda que não haja cura, segura. Ainda que não tenha motivo para se alegrar, segura aí. Ainda que não haja unção de Deus na sua vida, não tem azeite mais, segura aí. Quarto lugar, o profeta fala assim, olha aí, quarto lugar, ainda que os campos não produzam mantimento. Quarto lugar, o que é o campo? O que aquele povo esperava do campo, né? Fartura, provisão,
tá? Ainda, e eu quero dizer para você, ainda que falte o suprimento físico, segura porque vai vir coisa forte para você aqui. Ainda que falte o suprimento físico. Eu estou repetindo para você não se esquecer. Primeiro, ainda que não tenha cura. Segundo, ainda que você não tenha motivo para se alegrar. Segura aí. Terceiro, ainda que não tenha unção mais. Segure. Quarto, ainda que não tenha suprimento físico. E o profeta continua dizendo. Ele fala assim lá, olhe para o texto. Ele fala assim: ainda que o rebanho seja exterminado, na malhada e nos currais não haja pasto. O que é o rebanho? Aquele povo, eles utilizavam do rebanho, de gado de um modo geral, bois, vacas, ovelhas, carneiros, cabritos, camelos. Eles usavam para o comércio, ok? Eles usavam para o comércio, ou seja, era para a sua sobrevivência. É daí que vinha o dinheiro, que vinha as posses para aquele povo. E o profeta está falando: ainda que todas as portas se fechem, segura. Olha quanto ainda. Lembra do significado do ainda? Significa, se até o momento, se até agora ainda não aconteceu. Então, último lugar, o que o profeta diz? Diz, ainda que as portas se fechem, ou seja, ainda que não haja mais animais, ainda que não haja malhadas no pasto, ainda que não haja suprimento. Então, agora vem para você. Você segurou aí? Lembra? Primeiro, ainda que não haja cura. Segundo, ainda que não haja motivo de alegrar. Terceiro, ainda que não haja unção de Deus na sua vida. Quarto, ainda que falte suprimento físico. Quinto, ainda que todas as portas se fechem. O profeta coloca uma vírgula e ele diz assim: todavia. Amados, se a palavra ainda significa até agora não aconteceu, a palavra todavia significa que o resultado não altera diante deste cenário. Pegou aí? Olha que tremendo. Hoje nós falamos, aliás, esta semana nós falamos a semana toda sobre fé, sobre usar a fé, sobre o comportamento de fé, o poder da fé. Pedimos que Deus abrisse os nossos olhos para nós vermos o que Deus está vendo. É uma questão de fé. A sobrevivência nossa é fé. Nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pelo que cremos, e isto é fé. Então o profeta está dizendo, ainda que este cenário esteja assim, ainda que essa circunstância esteja assim, ele está dizendo, todavia, ele está dizendo, explicando o seguinte: eu não me importo com isso que está acontecendo, eu não estou focado nas más notícias, eu não estou focado naquilo que perdi, naquilo que não está acontecendo, sabe? Ele está dizendo, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Todavia, eu não me importo com este cenário, eu não me importo com esta realidade das coisas, eu vou me alegrar no Senhor. Paulo diz, eu sei ter e não ter, eu sei viver com abundância e viver na miséria, eu sei estar bem e estar mal. Ele diz, mas eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E o profeta Neemias, ele diz assim, a nossa alegria está no Senhor, que é a nossa força. Queridos, o profeta Abacuque está olhando para aquele cenário
e ele precisava confortar aquele povo, ele precisava consolar aquele povo, ele precisava de uma palavra que curasse a depressão daquele povo, a amargura daquele povo, que libertasse aquele povo da escravidão, que tirasse aquele povo de um estado de miséria, de terem perdido tudo, do inimigo vir e roubar tudo. Ele precisava de uma palavra, e ele diz: olha, vocês estão vendo o que está acontecendo? Perdemos tudo, nada está produzindo, tudo está fechado, as portas estão fechadas, mas não vamos olhar para essa situação, vamos olhar para o Senhor, que é a nossa força, que é o nosso socorro, que é o Deus presente, que é a nossa alegria. Ele diz: a nossa força vem do Senhor. Aleluia, aleluia. E eu quero te perguntar aqui nesta noite: onde você está olhando? Para quem você está olhando? Você está olhando para a circunstância? Você está olhando para todo o quadro de resultado que esta pandemia está deixando? Você está olhando para o rastro desta pandemia? Ou você está olhando para os sinais de Deus? Se você olhar para os sinais de Deus, você vai começar a adorar, você vai começar a se alegrar, você vai começar a glorificar o nome dEle. Ele está dizendo: eu me alegro no Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas por mim, porque eu tenho um Deus que me atende, que me conforta e que supre a minha necessidade. Será que nós podemos agir desta forma? Ou será que nós já nos entregamos à situação? Ou será que nós já corrompemos a nossa fé? Será que nós já negociamos a nossa fé? Queridos, uma outra coisa que ele fala, ele diz: olha, diante desse quadro, alegre-se do Senhor. Busque a alegria de Deus. Olhe para Paulo, ele diz: eu sei viver no momento bom e no momento ruim. Ele diz: quando eu estou fraco, então eu estou forte. Ele está dizendo: as circunstâncias ruins, elas são uma alavanca para me fortalecer. As minhas fraquezas são desafios e alavancas para que eu possa me tornar forte. Olha, se alegre, meu querido, se alegre, se alegre. Há muitas famílias chorando nesta hora pela perda de entes queridos que a Covid-19 matou. Mas você está aí enfrentando algumas situações, algumas adversidades que o rastro dessa pandemia está dizendo. Mas se alegre no Senhor, porque você está debaixo de uma palavra. Praga alguma entrará na sua tenda. Amém? Você está debaixo de uma palavra de poder, de uma palavra de livramento. O sangue do Cordeiro já foi espargido nos umbrais da tua casa para te proteger e para te livrar. Hoje eu vim aqui dizer isso para você, que nós precisamos parar de ouvir as notícias ruins, sabe, de centrar o nosso coração naquilo que não presta, naquilo que não edifica, sabe, somente em desgraças que estão acontecendo, e começar a se alegrar, mesmo em tempos difíceis, mesmo que tiraram o seu emprego, mesmo que tiraram o seu direito de ir e vir, mesmo que você não está podendo produzir como produzia, mesmo que você está sendo privado de necessidades, alegre-se no Senhor, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Ele vai te fortalecer neste momento. Uma segunda coisa que o profeta diz, ele diz: olha, eu exultarei no Deus da minha salvação. Oh, glória! Queridos, o que é exultar? Exultar é uma manifestação mais intensa de um coração tomado e possuído de alegria. É mais que simplesmente fiquei alegre por isso ou por aquilo. Não. A exultação é uma explosão de alegria, é quando você celebra, é quando você faz festa. E o profeta está dizendo: olha, a certeza da salvação produz uma explosão de alegria no nosso coração. Ela nos faz exultar, ela nos faz manifestar a todo momento a nossa alegria. Se você é salvo em Cristo Jesus, alegre-se.
exulte, faça festa, sabe? Essa crise vai passar, nada permanece para sempre, é um processo que nós estamos passando. Procure enxergar lições, tirar lições, aprender neste tempo, porque você vai usar lá na frente, você vai ser, sabe, um exemplo lá na frente, você vai deixar um legado de conquista, de vitória sobre esta situação. Mas não negocie a sua salvação, não negocie a conquista de Jesus Cristo na cruz por você. Exulte, exploda de alegria. Sabe, aquele povo de Israel tinha tudo para se revoltar contra Deus. Afinal de contas, Deus permitiu que a Babilônia invadisse e tomasse eles, e escravizasse eles. Mas não, o profeta vem e diz: olha, não é por aí. Não é por aí. Se nós entrarmos nesta crise, se nós ficarmos murmurando, reclamando, desistindo, é exatamente isso que o inimigo quer. É exatamente isso que o diabo deseja, envolvê-lo na crise, para que você se distancie de Cristo, sabe, fazer com que você seja preso e olhe para as circunstâncias e não olhe para o Senhor. É exatamente isso que Ele quer. Amém, queridos? E eu quero nesta noite deixar aqui, sabe, uma frase que Deus me deu ainda há pouco, no momento deste louvor. Eu quero dizer para você: escreva aí na sua Bíblia, escreva no seu coração. Se você quiser escrever aí no comentário da live, escreva, isso é profético: as circunstâncias não me definem, sou moldado no ambiente da dependência de Deus. Eu vou repetir para você escrever. Vamos profetizar isso agora. Vamos profetizar isso para a igreja. Vamos profetizar isso para a sua família. Vamos profetizar isso para todas as pessoas que estão linkados aqui conosco. As circunstâncias não me definem. Sou moldado no ambiente da dependência de Deus. Queridos, a circunstância quer nos moldar, quer nos definir. Sabe o que essa pandemia, essa circunstância quer que nós sejamos? Cabisbaixo, triste, amargurado, vencido e derrotado. Não. Sabe o que me define? É o ambiente que eu estou. Deus está trabalhando na minha vida e me ensinando a ser dependente dEle. Quero liberar uma outra frase para você. Esta pandemia só será vencida por aqueles que permitirem Deus mudar, por aqueles que permitirem ser dependentes de Deus. Ninguém que não se atenha a isso, sabe, que não se dê a isso de ser dependente do Senhor, não vai vencer com êxito, não vai vencer da maneira que Deus quer que você vença, não sairá provado e aprovado por Deus. Então, dependa do Senhor, não deixe as circunstâncias te moldar, não deixe as circunstâncias te definir, mas deixe este ambiente que você está ser moldado por Deus, porque é um ambiente exclusivo de dependência dEle. Amém? Então, o profeta vem e diz: olha, vocês estão vendo aí, ó, não tem cura, não tem provisão, não tem alegria, não tem unção, sabe, não tem, sabe, dinheiro, não tem nada para suprir a necessidade do povo, mas vamos nos alegrar, vamos fazer festa, porque o Deus que permitiu esta crise vir é o mesmo Deus da nossa salvação, é o mesmo Deus da nossa vitória, é o mesmo Deus que vai nos dar conquista neste ambiente e neste momento. Queridos, eu quero de coração dizer para você, em nome de Jesus, sabe, a nossa salvação, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Fique firme, se assegure. Hoje na nossa live do meio-dia, estávamos pregando a palavra, e de repente 2 pessoas se manifestaram dizendo: olha, eu preciso deste Deus aí, em outras palavras, eu preciso desta graça, eu preciso desta fé.
eu preciso me definir, eu preciso, resolver a minha vida, eu preciso decidir. Queridos, esta palavra está chegando em lugares que nunca houve oportunidade de chegar. Ouvidos e corações estão ouvindo como nunca ouviram. Hoje pela manhã eu recebi uma pessoa que veio aqui no templo, e ela estava dizendo: pastor, a coisa está feia. Eu disse: por que a coisa está feia? Ela disse: olha, eu conheço algumas pessoas que passaram a vida inteira condenando a Bíblia, recriminando, resistindo Deus e a palavra. Mas hoje, nesses dias, por causa da pandemia, pastor, elas estão pedindo oração, elas estão procurando Deus, elas estão ouvindo a palavra. Amados, é isto mesmo, este é o propósito de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, de avivamento. E eu volto a repetir aqui: avivamento não é a igreja ser cheia do Espírito Santo, cair na unção, o batismo no Espírito, a evidência, do derramamento dos dons do Espírito. Isto acontece também no momento, no tempo de avivamento. Mas avivamento é quando um povo se arrepende, é quando um povo clama por Deus, é quando o povo vem confessando os seus pecados e dizendo: eu preciso de Deus, eu preciso deste Deus, eu preciso de paz, eu preciso de renovo. Eu sei que a situação está difícil, mas eu reconheço que Deus pode mudar esta situação. Isto é avivamento. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados. Olha só que tremendo. Deus diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Por que será que Deus permitiu os babilônicos invadirem Israel e tomar tudo? Por que Deus permitiu aquela crise em que nada estava produzindo? E aquele povo que vivia exclusivamente do que os animais produziam e do que a terra produzia, agora estavam mortos. Mas o profeta diz: não, fique tranquilo, não vamos na contramão, vamos agir na mão de Deus. Duas coisas precisamos fazer para que esta situação reverta: vamos nos alegrar no Senhor e vamos nos exultar na salvação do nosso Deus. Aleluia. Fique firme, meu querido. Esse tempo está acabando, eu creio. Este momento está acabando. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. A figueira pode não estar florescendo, a vide pode não estar produzindo frutos, as vacas podem não estar produzindo leite, os campos podem não estar produzindo o suprimento para você, as portas podem estar fechadas, a empresa que você trabalhou há anos, ela fechou, você pode ter sido demitido. Mas eu quero dizer para você, agora não é momento de lastimar, de murmurar, de desistir. É momento de se alegrar no Senhor. Meu irmão do céu, você pode dizer: pastor, como se alegrar numa situação dessa? Queridos, se você tem o Espírito de Deus, se você tem a presença de Deus na sua vida, se você crê que Deus é poderoso para te abençoar em qualquer circunstância, alegre-se nele, exulte-se nele, no Deus da sua salvação, porque quando esta situação passar, você vai estar melhor, porque você não é definido
pela circunstância. Você é moldado num ambiente de dependência de Deus. Você recebe isso? Diga amém. Diga glória a Deus. Receba esta palavra. Receba esta palavra hoje na sua vida, na sua família aí. Chacoalhe a pessoa que está ao seu lado aí na sua casa e diga para ela: queridos, essa situação não vai nos definir. Nós não vamos nos render ao quadro desta pandemia, ao rastro desta pandemia, porque nós estamos sendo moldados num ambiente de dependência de Deus. Enquanto esta pandemia vem para nos destruir, Deus está nos moldando, Deus está nos lapidando, Deus nos está ensinando a depender dEle, que é a melhor posição que podemos estar, depender de Deus. Sabe, eu tenho dito aqui, não é fácil nós entrarmos aqui no nosso templo e ver as cadeiras vazias. O que nos consola um pouco é que nós colocamos aqui a foto de cada membro colado nas cadeiras. E todos os dias eu dou uma voltinha aqui no meio das cadeiras e oro para os rostinhos, e oro por vocês, e abençoo a vida de vocês. Sabe, não é fácil nós olharmos para todos os compromissos da igreja e perceber que esta situação, ela é complicadora, ela é desafiadora. Não é fácil, queridos, olhar para os irmãos passando momentos difíceis de privação. Mas eu quero dizer para você, a partir desta palavra, sabe o que é fácil? Alegre-se no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no domínio de todas as coisas. Ele vai nos tirar desta. Amém? Ele vai nos tirar. E quando saímos, estaremos mais vitoriosos, mais fortes, no nome de Jesus. O ambiente não te define, a circunstância não te define.